Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Renata Furtado de Barros, do curso de Direito aqui da PUC e também colega de vocês do curso de Psicologia. Estou no 9º período, finalizando aí quase o curso. Eu vim aqui a pedido da colega Marcela para trazer alguns esclarecimentos para vocês a respeito do direito internacional, dos tratados internacionais que o Brasil ratifica e que muitas vezes a gente fica sem entender porque existe tanta determinação de regras que poderiam regular a relação do meio ambiente, da responsabilidade ambiental, da sustentabilidade, que o Brasil assume o compromisso de seguir, mas que muitas vezes não tem tanta eficiência assim. A verdade é que isso não só no direito internacional, mas o direito como um todo, a gente tem uma tendência de achar que porque a lei existe as coisas resolvem. Mas muitas vezes, até internamente, até no âmbito nacional, quando uma norma está em vigor, como por exemplo o Código Penal, é crime matar as pessoas. Mas a gente tem altos índices de assassinato ainda, porque nem sempre só a lei existir automaticamente vai fazer com que as pessoas obedeçam essas leis. Agora, para falar um pouquinho sobre o direito internacional, a relação é muito mais complexa do que a gente poderia imaginar quando fala desses tratados internacionais. Para vocês entenderem rapidamente, o direito internacional, ele não tem um sistema centralizado de organização das relações entre os estados nacionais, as organizações internacionais. O que a gente tem no direito internacional, a gente tem uma regulação entre os sujeitos que fazem parte da sociedade internacional, especialmente os estados nacionais e as organizações internacionais, que cada um, expressando a sua vontade, vai estabelecer acordos entre si, espécies de contratos, que só serão obrigatórios se eles realmente assumirem formalmente o compromisso de seguir esses contratos, esses acordos, que a gente chama de tratados. Então, como é que funciona? O Brasil, quando ele quer travar uma relação jurídica internacional, seja com uma organização internacional, seja com outros estados de forma multilateral ou bilateral, o Brasil vai negociar os termos dessa relação e vai ser elaborado um tratado, que é um documento legal em que vai se estabelecer direitos e deveres recíprocos entre todos que fazem parte daquela relação. O simples fato do Brasil participar dessa negociação não faz com que automaticamente esse tratado seja obrigatório para o Brasil. Depois que o presidente da República, que é nosso chefe de Estado e que tem a competência legal, ou seja, é atribuído a ele o dever de negociar esses tratados em nome do Brasil, somente depois dele negociar, também através dos nossos representantes, é que teremos um texto formal pronto para entrar em vigor. Mas para o presidente conseguir assumir esse compromisso, a gente tem um sistema de controle de poderes. Então, para o presidente assumir o compromisso formal perante os outros países, de que ele vai obedecer aquele tratado como se fosse lei para o Brasil, ele vai precisar de uma aprovação prévia do Congresso Nacional. Então, como é que funciona? O presidente negocia, o texto do tratado fica pronto. Então, ele assina o tratado. Essa assinatura é uma mera formalidade. Não estabelece um compromisso de seguir o tratado. Depois dessa assinatura, se o presidente realmente quer fazer com que o tratado se torne obrigatório, ele vai mandar esse tratado para o Congresso Nacional, que vai votar pela aprovação ou não do presidente assumir o compromisso em nome do Brasil de seguir aquele tratado como lei, ou seja, de forma obrigatória. Se o Congresso Nacional der o referendo para o tratado, que é essa aprovação, o tratado vai poder posteriormente, então, ser ratificado pelo presidente. O verbo ratificar é reafirmar, né? Em direito internacional significa assumir o compromisso perante a sociedade internacional, os outros países, de cumprir aquele tratado como lei. E dizer assim, olha, a partir desse momento eu vou seguir e se eu não seguir, vocês podem exigir de mim que siga e podem inclusive me punir por não seguir. Quando a gente pensa sobre isso, essa relação da obrigação legal de fazer alguma coisa, até no sentido da nossa própria vida, quando temos que obedecer uma lei, a gente vai entender que se é algo
cogente algo obrigatório, a desobediência automaticamente deveria acarretar em uma responsabilização, uma pena que fosse paga por aquele que desobedece. Acontece que as coisas não são tão automáticas assim, elas são automáticas, parecem ser automáticas na lei, mas até internamente no direito a gente tem que ter um processo judicial em que se julgue as circunstâncias, se analise, para analisar realmente se é um caso de responsabilização. No âmbito internacional, isso fica mais sério ainda, porque a relação ela vai se dar muito de forma contratual. Então, o Brasil, por exemplo, que ratificou o Protocolo de Quioto, que ratificou o Tratado de Paris e que ratificou vários outros tratados de direitos humanos e de direitos comuns referentes a essa questão de proteção ambiental, caso haja indícios de descumprimento daquilo que é obrigatório, que o Brasil assumiu como obrigatório, os outros estados nacionais que fazem parte daquele tratado terão que ter a intenção de exigir do Brasil esse cumprimento. Se os outros estiverem preocupados com outros interesses, como, por exemplo, estabelecer relações comerciais com o Brasil, ou até se forem estados que dependam politicamente, economicamente do Brasil, dificilmente eles vão tomar a decisão de querer responsabilizar o Brasil e perder o seu próprio interesse. Porque por mais que a gente diga que há uma legalidade, há sim no plano internacional, existe um forte fator político que define muitas vezes se certos estados que estão agindo ilegalmente serão ou não responsabilizados no plano internacional. Então isso depende muito. Mas o sentimento, às vezes, é de impunidade e descumprimento, né? Muitas vezes a gente fica assim, mas o Brasil assumiu o compromisso, mas ele não segue. Justamente porque existe toda uma dúvida sobre qual é realmente esse cumprimento ou não. Não é tão simples se ter essa comprovação da violação e quando se tem é necessário ter o devido processo legal. Então, geralmente, internamente, o judiciário tem que ser provocado para poder investigar o descumprimento dos tratados, das leis internas ambientais, porque aí tudo se conjuga para poder regular as mesmas relações. E aí sim, depois de um processo, se houver uma percepção de uma omissão ou de uma atuação de negligência que leve ao descumprimento do tratado ou ao descumprimento das leis, aí sim o governo brasileiro pode ser responsabilizado. No plano interno, pelo judiciário, e no plano internacional, dependendo das circunstâncias, pode-se buscar essa responsabilização. Se for de violação de direitos humanos referentes ao meio ambiente, o Brasil se submete à Corte Interamericana de Direitos Humanos. E aí a gente depende de uma provocação de um outro país que denuncie o Brasil por ter violado o direito. Nem sempre eles vão fazer isso por interesses particulares, ou até mesmo de circunstâncias em que a gente faça uma denúncia para a Comissão Interamericana investigar e se a comissão entender que há realmente uma violação, essa comissão inicia um processo na Corte contra o Brasil, como já aconteceu inúmeras vezes. Muito do que se discute também sobre os tratados internacionais é qual é a importância desses tratados. E existem alguns conceitos que, inclusive, se tiverem a oportunidade, nós vamos discutir isso mais à frente no aulão sobre direitos humanos para o ENAD, mas existem alguns conceitos que são interessantes, como a visão de que existem direitos que são direitos dos seres humanos consagrados no texto da Constituição. Esses direitos são chamados de direitos fundamentais, que são direitos individuais, direitos sociais, direitos coletivos e direitos difusos, como é o meio ambiente, que é de todo mundo ao mesmo tempo, que estão escritos no texto da Constituição. Esses direitos são chamados de fundamentais. Em regra, eles são protegidos pelo judiciário brasileiro. Então, qualquer violação pode ser responsabilizada aqui dentro. Acontece que, às vezes, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, nem sempre os estados são realmente corretos na defesa desses direitos. Por mais que esteja na Constituição, esteja em outras leis, a gente vai perceber
que os direitos podem e são reiteradamente violados tanto pelo Estado quanto pelas pessoas. E pode ser que o próprio judiciário não dê uma resposta adequada para isso. Por isso, existem os mecanismos internacionais de proteção de direitos humanos. Como citei aqui, o Brasil faz parte do sistema interamericano e se submete à possibilidade de ser julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos quando viola esses direitos. E aí é muito interessante porque, caso se perceba que o Brasil está sendo conivente pela omissão ou até mesmo pela ação, ou ele mesmo é o autor da violação de direitos humanos, inclusive de direitos humanos vinculados ao meio ambiente, é possível que se busque a responsabilização no cenário internacional. Porque aí a gente fala de direitos humanos. Os direitos fundamentais são os direitos humanos que foram escritos na Constituição. E os direitos humanos são aqueles que são protegidos, muitas vezes, além do judiciário do próprio país, no âmbito internacional, porque vai se entender que são direitos que são atribuídos a todas as pessoas. Os tratados internacionais, que têm essa característica de protegerem direitos humanos, no Brasil, eles são entendidos como formas da gente incluir novos direitos humanos no texto da Constituição. E por isso, depois de 2004, com a emenda 45 de 2004, que alterou a Constituição, os tratados de direitos humanos que o Congresso Nacional aprovar com a mesma quantidade de votos que se tem para aprovar uma emenda constitucional, qual quórum que é esse? Quantas são as pessoas, né? 3/5 em 2 turnos de cada casa do Congresso Nacional, esses tratados vão ter a mesma importância da Constituição. Se não forem aprovados dessa forma e são de direitos humanos, eles têm um caráter de serem supralegais, como o Tratado de Paris, por exemplo. Eles são, se a gente tiver um conflito de leis, por exemplo, eles são mais importantes que todas as leis, só são menos importantes que a Constituição. Na prática, isso vai ser relevante com a reafirmação e a aplicação do compromisso do Brasil seguir esses tratados. Eu sei que são muitas informações, é bastante complexo, mas a grande questão é entender: o direito internacional é um direito que tem um forte fator político de interesses. Ele é muito pautado na ideia de que os tratados vão fazer lei entre os estados, porque um estado não pode impor um tratado para outro. Então, os tratados são espécies de contratos que os estados fazem entre si, estabelecendo uma legislação comum. A questão ambiental exige a presença de vários tratados, porque não adianta um estado proteger o meio ambiente e o outro descumprir, como, por exemplo, uns que cumprem, ratificaram o protocolo de Quioto e outros não, já que a camada de ozônio é uma só. Então, é preciso ter uma ação global coletiva. Diante dessas circunstâncias, nenhum deles pode ser obrigado a seguir nada, porque os estados são soberanos, são independentes. Mas quando se discute, se chega a esses consensos, cada vez mais se busca a defesa de direitos humanos que são igualmente importantes para todos os estados. É complexo, a gente não consegue solucionar isso simplesmente criando um tratado, mas o tratado, ele, uma vez sendo ratificado pelo Estado, ele se torna um instrumento jurídico de exigibilidade, com possibilidade do Estado ser responsabilizado caso ele seja violado. E quanto mais se debate, se compreende, se tem um movimento também horizontal entre as pessoas de exigibilidade de proteção ambiental, de defesa de direitos humanos, mas se tem uma reafirmação do compromisso da proteção desses direitos, que inclusive está previsto na nossa Constituição. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho, não sei se falei de uma forma muito complexa. Caso queiram entender mais sobre direitos humanos, direito internacional, todos estão convidados para o aulão do ENAD, que vai acontecer agora, dia 31/10, no canal da FAPESE. E eu vou dar um aulão sobre direitos humanos e fundamentais, que acaba sendo muito, muito importante também para a prática da psicologia, já que em muitos momentos a gente corre o risco de analisar as relações pensando muito na individualização das subjetividades, ao invés de pensar nos atravessamentos políticos, sociais, internacionais, econômicos e inclusive ambientais que enfrentamos no dia a dia. Muito obrigada, espero que tenha clareado alguma coisa para vocês. Obrigada. Tchauzinho.